Olá galera, boa tarde. E aí, tudo bom com vocês? Trazendo esse vídeo aqui de revisão de véspera para a prova de vocês amanhã. Eu iria postar hoje mais cedo, só que o vídeo que eu gravei ontem, não sei o que aconteceu, que ele corrompeu. Toda a edição que eu fiz foi perdida e o tablet não estava salvando. Então eu acabei perdendo todo o trabalho e estou aqui novamente mandando outra aí para vocês não ficarem sem essa revisão, beleza? Vai ser algo rápido, apenas para a gente pontuar alguns assuntos que foram vistos já. E vamos fazer 3 questõezinhas para reforçar. Vou pontuar apenas alguns assuntos que já foram vistos com um pouco mais de tempo para relembrar vocês. Vou abrir aqui uma página em branco. Vamos lembrar de citologia sobre células. Estudamos que as células, elas são as unidades morfofuncionais e fisiológicas de todos os seres vivos. E essas células, elas podem ser do tipo eucariótica e do tipo procariótica. As células procarióticas são aquelas células mais simples que está englobado aí as bactérias e os fungos. Já as eucarióticas são as células mais complexas. Cadê? Eucarióticas, células mais complexas que podem ser do tipo animal ou vegetal. Beleza? E aí, essas células têm mais organelas do que as procarióticas. Um exemplo da vegetal, de organelas específicas das vegetal, são 3: parede celular, os plastos, que pode ser de 3 tipos: leucoplastos, cromoplastos e cloroplastos, além do grande vacúolo. E a célula animal tem uma das diferenças também, que é a presença dos cílios e flagelos. Que vai dar movimentação a essas células. Tranquilo? E quanto à evolução dos seres vivos, chegamos a ver a formação inicial dos seres vivos, como os órgãos vestigiais, que são aqueles órgãos em que ele acabou entrando em desuso, né, devido à evolução, como é o caso do apêndice. Vimos a embriologia comparada, que alguns embriões eles se comparam ou se assemelham a outras espécies. A anatomia comparada também. Chegamos a ver as estruturas análogas, que são aquelas estruturas que desempenham a mesma função, porém não possuem a mesma origem embrionária. Lembra? Depois vimos as estruturas homólogas, que são aqui apresentam as mesmas origens embrionárias, mas não sempre a mesma função. Então, análogas, elas têm a mesma função, porém não têm a mesma origem embrionária. E as estruturas homólogas apresentam a mesma origem embrionária, porém nem sempre a mesma função. Depois vimos a evolução, iniciamos o processo de teorias da evolução. Iniciamos com Lamarck, com as 2 teorias dele, que era a teoria da lei do uso e desuso e a lei da herança dos caracteres adquiridos. Ele utilizou como exemplo os pescoços das girafas, em que teriam que esticar para poder alcançar o topo da árvore para poder se alimentar. Então, com isso, foi fazendo com que o pescoço dela esticasse e hoje só tenha girafas de pescoços longos. Essa é a teoria de Lamarck. Teoria da seleção natural e a origem das espécies, de Charles Darwin.
E em evolução foi basicamente isso aí. E em classificação dos seres vivos, trabalhamos com aquele processo da taxonomia em que dá os nomes científicos às espécies, tanto de plantas quanto de animais. Vimos como são formados o processo de classificação, essa categoria, formado em espécie, gênero, família, ordem, classe, filo e reino. E todo esse processo se dá o nome de taxonomia. Cientistas e biólogos que iniciaram esse processo da classificação. Vimos com Aristóteles, lembra lá do sangue, da coloração do sangue? Então, do sangue vermelho e não vermelho. Então, Aristóteles iniciou esse processo de classificação. Aí vimos aí Carlos Linneu, que iniciou o processo da separação em dois, que era do gênero e família. E depois vimos Ernest Haeckel, que iniciou a separação em reinos, começando com o reino protista e monera. Falamos sobre os filos, que são os filocordados ou chordata, e os filos protocordados, que são divididos também em urochordata, urocordata, e cefalocordata ou cefalochordata. A diferença do filocordata ou chordata é a presença da notocorda, que será visível nos animais do tipo vertebrados, ou seja, a coluna vertebral. Tranquilo? Já no filo dos protocordados não há presença dessa notocorda. E aqui é hoje como é classificado nossos 5 reinos: fungo, vegetal, animal, animalia, protista e monera. A gente completar, semana retrasada já começamos a trabalhar com virologia. Percebemos e entendemos o porquê de o vírus não ser considerado ser vivo, pois os vírus são seres acelulares, não possui metabolismo próprio, ele necessita de um hospedeiro para iniciar o seu processo de replicação. Por isso, ele não é considerado pela maioria dos cientistas como seres vivos. Alguns ainda consideram pelo simples fato de ele poder se multiplicar ou de se reproduzir na célula do hospedeiro. Mas se a gente for levar em consideração a teoria celular, em que informa que todos os seres vivos são provenientes de células, constituídos de células, e as células são as unidades morfofuncionais ou fisiológicas de cada um desses seres, levando em consideração essa teoria e esses outros aspectos, que é o caso do metabolismo próprio, os vírus não são considerados seres vivos. Tranquilo? Primeira questão. Alguns estudos concluíram que o homem é mais parecido com o chimpanzé do que quaisquer outros primatas. Isso foi possível depois das análises do DNA desses animais. E isso pode concluir que... E aí, o que vocês acham? Podemos concluir com isso que o chimpanzé é tão inteligente quanto o homem? B. O chimpanzé possui as mesmas características físicas do homem? O chimpanzé e o homem têm um ancestral comum? A evolução do homem não foi gradual? Ou letra E, nenhuma das alternativas? Vamos pela eliminação. Se a gente for eliminar aqui, vamos iniciar pela letra D. Está dizendo que a evolução do homem não foi gradual. Claro que foi, senão hoje estaremos ainda aí vivendo na época dos homens da caverna ou até bem antes dele. Então, se a gente for eliminar, já começa por essa. Elimina a letra D. Aí vamos eliminar outra. O chimpanzé possui as mesmas características físicas do homem, mas possui alguns membros que se assemelham ao do homem, mas dizer que possui as mesmas características físicas do homem, não. Então já eliminamos duas. O chimpanzé é tão inteligente quanto o homem? Jamais. Ele é inteligente sim, porém não é um ser racional. Logo, o homem ainda é mais inteligente, né? Nós somos os seres mais desenvolvidos e mais inteligentes por ter a capacidade de pensar e de raciocinar. Então também é falsa. Restando a letra E e a letra C. Letra C, o chimpanzé e o homem têm um ancestral comum. Logo, essa é a questão correta. Não sei se eu comentei com vocês em sala, mas o homem não veio do macaco, e sim, apenas temos um ancestral comum entre esses dois seres, beleza? Logo, a alternativa correta é letra C. Passando para a próxima questão de classificação dos seres vivos. A classificação biológica ou taxonomia é um sistema que organiza os seres vivos em categorias, agrupando-os de acordo com suas características comuns. Com base nessas informações e nos estudos em sala, assinale corretamente a afirmativa que condiz corretamente com a classificação taxonômica a seguir. Qual classificação é essa? Essa aqui. Animalia, chordata e primata. Eu quero que você me diga qual a ordem correta dessa classificação. Letra A seria a ordem, espécie e gênero. Letra B, reino, filo e ordem.
C, reino, classe e família? D, filo, ordem, espécie? Ou letra E, reino, gênero e classe? Professor, eu não lembro de nenhum deles. Pelo menos um aqui você vai lembrar. Se você lembrar do Animalia, você vai saber que o Animalia, lembrando dos 5 reinos, reino Fungi, reino Plantae, reino Monera, reino Animalia e o reino Proctista ou Protista. Pronto, só por aqui você já consegue eliminar várias. Você sabe que o Animalia pertence a um reino. Então, se a gente for por isso aqui, você vai saber que você pode já desclassificar letra D e letra A, sobrando B, C e E. Chordata. Chordata, se vocês lembrarem, vocês vão perceber que Chordata se relaciona a filo. Lembra que tem 2 tipos de filo, dos protocordatas e dos chordatas? Pronto, chordata é um filo. Então, se você for levar isso aqui em consideração, você já vai desclassificar quem? A letra C, porque fala que chordata é classe. E também a letra E, porque fala que chordata é gênero. Logo, sobra a letra B, beleza? Então, correta a letra B. Vamos para o último. Assinale a alternativa correta a respeito das características do ponto de vista biológico dos seres vivos. Ó, ponto de vista biológico. Vamos lá. Reprodução, ciclo vital, nutrição, evolução e respiração. Letra B, nutrição, força, reprodução e emoção. Se a gente fosse eliminar, letra B, força não é uma característica biológica e nem emoção. Letra C, ciclo vital ok, raciocínio não e evolução ok. Letra D, nutrição, reprodução, concorrência e força. Ó, eliminaremos concorrência e força. E letra E, somente respiração. Também não. Então, o que nos resta é a letra A, que é que está mais completa. Reprodução, ciclo vital, nutrição, evolução e respiração. Beleza? Então, essa aí foi a nossa revisão rápida de véspera de prova. E amanhã, sucesso aí para todos na prova. Até mais.